E aí pessoal, vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje resolvi trazer para vocês aí como fazer uma iluminação de estúdio extremamente realista, tá? No caso, uma iluminação de estúdio perfeita, de modo que você saia desse tipo de iluminação até esse outro tipo de iluminação aí, tá bom? Bom, então, antes da gente dar início aí à nossa aula, né, no nosso tutorial, já quero te pedir aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa o like aí no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante aí desse conteúdo, tá? Então, vamos lá, vamos dar início aqui. Bom, pessoal, eu estou aqui então no arquivo, né, um arquivo bem simples, na verdade, um arquivo zerado aqui no SketchUp, tá? Eu só tenho aqui realmente um bloco de uma poltrona, né, uma poltrona que está configurado já, só que olha só como está a iluminação, pessoal. Então, mandando um render interativo aqui, ó, eu consigo perceber que não está nada legal, né? Na verdade, está somente aqui, ó, com a luz do sol, né? Então, se eu venho aqui no Set Editor e abro aqui as luzes, eu tenho apenas a luz do sol e nada além disso, tá, pessoal? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ajustar aqui, pessoal, vai ser o seguinte, vai ser o nosso enquadramento, tá? E uma das coisas mais importantes para a gente ter uma imagem bem feita, né, no caso uma imagem realista, é se atentar ao tipo de enquadramento que está sendo utilizado, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, uma visão mais ou menos em perspectiva, tá? Mais ou menos posicionado dessa forma. Vou vir aqui no Set Editor, aqui na aba Settings, a gente vai definir qual vai ser a proporção do nosso enquadramento, tá? Então, vou vir aqui na aba Render Output. Vou mudar aqui, ó, o aspecto visual da imagem para o formato 4:5, tá? Para ela ficar mais na vertical, tudo bem? Vou habilitar aqui o Safe Frame para ele aparecer aqui, né? A delimitação do nosso enquadramento na viewport, tá? E agora sim, a gente vai fazer aqui o devido enquadramento, tá? Só vou aumentar um pouco a resolução aqui, ó. Colocar em 1080 para a gente iniciar os nossos testes, tá bom? Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para a gente poder enquadrar é definir qual que vai ser a lente, né? Qual que vai ser a lente utilizada para a gente poder enquadrar corretamente aqui a nossa imagem, tá? Então, para tanto aqui, eu vou clicar aqui na ferramenta Zoom. Eu percebo que aqui, ó, na visualização está uma lente de 12 milímetros, então uma lente bem aberta, né? E acaba tendo aqui, ó, uma distorção grande do móvel. Então, olha só a cadeira como ela fica distorcida, né? Então, vamos colocar aqui uma lente mais fechada, pessoal, que vai ser de 80 milímetros, tá? Então, vou digitar aqui 80, vou dar Enter, e olha só, já fechou mais aí pra gente, e ela já ficou mais de acordo, né? No caso, com as suas devidas proporções, tá? Então, vou deixar mais ou menos aqui, ó, nesse posicionamento, ok? Mais ou menos assim, tá legal? Posso até definir um padrão, né, de altura do observador. Então, vou colocar aqui, ó, clicar na ferramenta Girar, e aqui eu percebo que a altura dos olhos está em torno de 1 metro. Vou colocar mais ou menos, acho que 1 metro mesmo, fica bom. Ou talvez 80 centímetros. Bom, interessante também. Vou deixar 1 metro. Eu acho que eu gostei mais assim. Ou talvez 90. Bom, 90 também ficou legal. Então, vou deixar exatamente dessa forma, tá? Então, vou só ajustar aqui o meu olhar, né? O olhar aqui da câmera. Acho que assim tá legal. E agora a gente faz o seguinte, né? Uma vez definido aqui o enquadramento, eu vou vir aqui na opção Visualizar, Animação e Adicionar Cena. Então agora a gente já tem aqui, ó, o nosso enquadramento salvo, de modo que a gente consiga fazer as movimentações e reenquadrar aqui o nosso modelo, tá? Feito isso, pessoal, vamos fazer os nossos testes, né? Dar início aí aos nossos testes. Então eu vou mandar um render aqui para a gente salvar no nosso histórico e evoluindo aí gradativamente conforme a gente for ajustando, né, a iluminação aí da nossa cena, tá bom? Então, vamos só aguardar finalizar aqui para a gente salvar e seguir com os outros passos, tá? Então, vamos aguardar. Bom, pessoal, ok, finalizou o render e olha só, né? Tá, beleza, o enquadramento aqui tá feito, né? Mas a luz não tá legal, tá? Então, salvando, só para a gente poder ver a evolução depois, a gente vai agora começar a trabalhar as nossas luzes, tá? E para a gente começar a trabalhar as luzes da iluminação de estúdio, a gente precisa entender o seguinte, o estúdio de fotografia, né? Estúdio de fotografia profissional, ele geralmente é bem escuro, tá, pessoal? Então, a gente vai basicamente remover todas as luzes aqui da nossa cena, tá? Então, vou vir aqui no Set Editor, vou vir aqui na aba de luzes, né? E vou desligar o nosso sol e vou vir aqui na aba Settings e vou desligar também aqui o Environment, tá? Que seria o nosso céu. Então, desabilita aqui o nosso background e prontinho, ó. Mandando o render agora,
a gente vai perceber que vai estar tudo escuro, né? Que é exatamente como se fosse aí um estúdio de iluminação, tá? E agora, né? Agora a gente precisa observar o que a gente tem dentro do estúdio de iluminação. Então, vou vir aqui no nosso navegador. Então, aqui, ó, até deixei uma imagem separada que fica bem visível, né? Tudo que a gente costuma ter de iluminação aqui no estúdio. Então, perceba que ele é bem escuro, né? Realmente. A gente tem aqui um tecido branco que envolve o piso. Ele faz uma curvinha aqui, ó, e fica mais ou menos nesse caimento até a parte de cima, né? E com isso, a gente vai ter algumas luzes distribuídas para que fique bem iluminado, né, o objeto que vai ser fotografado aqui dentro do estúdio, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente percebe que a gente tem uma iluminação principal, a gente tem aqui algumas luzes de preenchimento, né? Essa aqui também é uma luz bem direcional no objeto. E aqui também mais uma luz de rebatimento, né, ou de preenchimento de modo geral, tá? Então, o conjunto de luzes, pessoal, vai ser responsável para dar a iluminação necessária no estúdio, de modo que o registro fotográfico, né, seja feito e chegue no resultado, né, que vai ser divulgado nos sites das fabricantes de imóveis, por exemplo, entre outros, tá? Então, até abrir aqui ó, o site da BIB Itália, só para vocês verem como que fica, né, o aspecto visual de uma fotografia de estúdio, né? No caso aqui, abordando um móvel, né? No caso aqui, abordando uma poltrona. Então, a ideia, né, da iluminação de estúdio é para fazer os registros de divulgação de móveis, objetos, entre outros aí, tá? Bom, pessoal, então, entendendo isso, a gente vai tentar reproduzir exatamente um estúdio aqui no nosso SketchUp, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é adicionar o tecido, né? Esse tecido aqui que vai servir de base, né, para criar um fundo ali artístico para o produto, né? No caso aqui, para a nossa poltrona. Então, vou desenhar aqui ó, um plano, pegar a ferramenta retângulo. Vou desenhar um plano aqui de mais ou menos 10 por 10, fazer um pouquinho maior. Ok, vou inverter aqui a face dele, certo? E vou posicionar ele exatamente no centro aqui do nosso objeto, tá? Então, vou posicionar mais ou menos aqui. E aqui na lateral também mais ou menos no meio. Ok, né? Aqui a gente tem ele subindo mais ou menos aqui no fundo, né? Então, vou pegar essa linha aqui, ó, trazer para cá. Uma cópia dela, no caso, né? Então, vou trazer uma cópia mais ou menos por aqui. E essa linha aqui, eu vou elevar ela, de modo que a gente deixe, né, o nosso plano aqui do tecido um pouco mais alto. Vou subir aqui mais ou menos 3 metros. Acho que já vai ser suficiente. Só que ele ficou muito deitado, né? Então, vou trazer mais para cá. Mais ou menos assim. Ok. Vamos enquadrar aqui, só para ver se ele pegou toda a altura. Eu percebo que sim, né? Pegou toda a altura ali. Agora aqui, pessoal, no encontro, né, dessas duas faces, a gente tem que reproduzir aquela curvinha ali, ó, tá? Então, vou vir aqui, vou pegar a ferramenta arco de 2 pontos, vou definir uma quantidade de lados aqui, ó, de mais ou menos 60, acho que tá bom. Vou clicar mais ou menos aqui, ok? E vou tangenciar ele aqui, ó, até a cor da linha ficar magenta, ó. Então, ficou magenta, eu clico 2 vezes e prontinho, né? Agora pego a ferramenta em Power Puxar e levo até o final. E beleza, olha só. Já criamos aí a nossa curva, né? Vou apagar aqui. Podemos agrupar já esse nosso tecido, né? Então, vou criar aqui ó, um grupo. Beleza. Para essas linhas aqui não ficarem marcadas, a gente pode atenuar e suavizar as arestas, de modo que ela fique lisinha assim, ó. Tá bom? Bom, vamos enquadrar aqui novamente e vamos posicionar melhor aqui essa linha, tá? Vou jogar um pouquinho para trás ela, de modo que ela fique um pouquinho mais ali no fundo, ó. Dessa forma assim, já fica interessante, tá? Bom, com o tecido agora posicionado, né, a gente vai adicionar um material nele, tá, pessoal? Então, vou vir aqui na aba de materiais, vou criar aqui um material genérico, e esse material aqui vai ser o nosso material de tecido. Vou colocar aqui tecido, ok. Vou aplicar ele aqui na cena, né? Então, vou vir aqui, ó, seleciono ele, aplico na cena, ok. Tá um pouquinho escuro, né, cinza demais, vou deixar aqui um meio termo, mais ou menos assim. Aqui pela metade, já fica interessante, tá? E agora, pessoal, uma vez criado aí, né, o nosso ambiente do estúdio, já bem dizer, está criado, né, que é basicamente só o tecido mesmo, a gente vai agora criar as nossas luzes, tá? Então, as luzes aqui do estúdio que a gente vai estar utilizando serão basicamente 4 tipos, tá, pessoal? Que vai ser a nossa iluminação geral, tá? Que vai ser a iluminação que vai mais dar destaque para o objeto, tá? A gente vai ter algumas luzes de preenchimento,
A gente vai ter uma luz de fundo, né, para iluminar o nosso tecido ali no fundo, dando uma espécie de preenchimento nele também. E a gente vai ter também a nossa luz de contorno, tá? Então serão basicamente esses 4 tipos de luzes que a gente vai estar trabalhando aqui na cena, tá bom? Vamos lá, gente. Para a gente criar essas luzes, a gente vai estar trabalhando exclusivamente com o retângulo de luz, tá? Então vou clicar aqui no retângulo de luz, ok? E vamos fazer um retângulo qualquer aqui, ó. Então, vou fazer um retângulo mais ou menos desse tamanho aqui, né? E o que eu gosto de estar fazendo, pessoal? Eu gosto de estar posicionando as luzes sempre em 45 graus direcionado ao objeto, tá? Então, para a gente fazer isso com uma certa precisão, eu faço o seguinte. Clico aqui, ó, no retângulo que a gente criou. Posiciono ele exatamente aqui no meio, tá? Dou um espaçamento aqui, ó. Deixo ele um pouquinho mais distante, certo? E aqui agora a gente faz uma rotação nele, tá? Então pega aqui a ferramenta rotacionar, clico aqui e rotaciono 45 graus, ok? Com ele rotacionado, agora a gente só posiciona a cena como se fosse aqui, ó, as luzes do estúdio, né? Então a gente deixa ela um pouco mais alta, talvez um pouco mais distante. A gente vai ajustando conforme a necessidade, né? Conforme a gente vai vendo ali como tá ficando o resultado, tá? Então aqui, ó, vou rotacionar dessa forma. Ok, vou elevar ele um pouquinho aqui, ó, deixar mais alto, né? Colocar 1,5 m mais ou menos. Já tá legal. Aqui ele tá muito em cima, né? Mas vamos ajustar isso já já. Vou só rotacionar ele aqui, ó, direcionando para a cadeira, tá? Então rotaciono mais ou menos assim. E ele vai ter uma luz direcional aqui para o nosso objeto, tá bom? Bom, vamos recuar ele um pouquinho, né? Então vou pegar aqui, ó, vou recuar 50 centímetros aqui e 50 centímetros aqui. Ele ficou mais ou menos nessa posição aqui, ó. Certo? Bom, vamos dar início então aos nossos testes, né? Então vou enquadrar aqui a cena, vou mandar aqui um render interativo, certo? Vou deixar mais ou menos aqui, ó, posicionado. E vamos agora ajustando, né, a potência da intensidade aí da nossa luz. Então vou vir aqui no Asset Editor. Aqui a gente já pode até colocar um nome para essa luz, né? Então vou colocar aqui, ó, luz geral, ok. E aqui a gente vai simplesmente aumentando a potência, pessoal. Então aqui tá 30, né? Então vou colocar aqui, ó, 300. Ó, já começou a dar uma iluminadinha ali, só que tá pequena demais ainda, né? Outra coisa que a gente pode fazer para a gente aumentar a intensidade é vir aqui, ó, e aumentar o tamanho da luz. Então aqui tá praticamente 20 por 20. Eu vou colocar 50 por 50. E olha só, já aumentou legal a intensidade ali, hein? Só que ainda tá fraca, né? Então vou colocar aqui, ó, 600. Ó, 600 ficou legal. Outra coisa que a gente pode estar fazendo também é direcionar a nossa luz. Então aqui a gente tem a opção de direcionalidade, tá vendo? Quanto maior o valor, mais direcional fica ali, ó, a nossa iluminação. Olha só que legal. Bem legal, né? Então vamos deixar mais ou menos aqui, ó. Eu vou colocar uma direcionalidade de aproximadamente 0,6. Já ficou bem interessante, olha só. Uma luz bem focada mesmo, né? E eu acho que 0,6 já está o suficiente, viu, pessoal? Então vou deixar exatamente assim. E a gente finaliza aqui a configuração da nossa primeira luz, que é a nossa luz geral. E ele ficou com esse aspecto visual, tá? Vou dar um stop e vou mandar renderizar, só para a gente poder salvar no histórico e evoluindo aí gradativamente, tá? Então vamos aguardar só finalizar o render, rapidinho. Bom, pessoal, legal, finalizou aqui. E olha só, né? Já ficou bem bonita aqui a nossa iluminação, mas está faltando bastante luz ainda, né? Então vamos só salvar aqui no histórico, né? Então vou salvar aqui, ó. E vou colocar ela como sendo a nossa luz geral. Ok. Vamos seguindo, né? Então, qual que é a próxima luz que a gente vai adicionar? Vamos adicionar nessa lateral aqui, ó, uma luz de preenchimento, de modo que a gente elimine aqui, ó, no caso que a gente elimine essas sombras, né, que estão bem marcadas aqui na nossa cena, tá? Então, vamos lá. Para tanto, a gente pode copiar essa luz aqui. Então, vou pegar aqui, ó, a ferramenta rotacionar, com ela selecionada, né? E vou criar uma cópia aqui em rotação. Então, vou rotacionar ela aqui, ó, em cópia, em 90 graus. Prontinho, já criamos aqui a nossa luz. Para a gente tornar ela única, que a gente criou uma cópia da luz que já existe, né? Então, vou vir aqui, ó, tornar único. Beleza. E aqui eu vou renomear ela, colocar luz, preenchimento. Preenchimento número 1. Tá bom?
Bom, vamos lá então, né? Para a gente setar bem a configuração dela, a gente vai desativar essa luz geral aqui e vamos mandar um render interativo para a gente poder fazer a sua devida configuração, tá? Ok, vou enquadrar aqui. E beleza, pessoal, olha só. Ela é uma luz de preenchimento, então ela não pode, primeiro ponto, né? Ela não pode ter essa intensidade tão forte como está representada aqui. Então vamos reduzir bastante isso aqui, ó. Vou colocar 200. Vamos ver? Ó, 200 já ficou interessante, só que eu acho que ainda está forte, viu? Eu vou colocar aqui talvez 100. Bom, 100 talvez ficou interessante, mas eu acho que ficou muito fraco agora. Vamos ver 200 mesmo. Talvez aumentar aqui a direcionalidade dela. Colocar 0,7. Não ficou muito forte. Vou reduzir, colocar 0,5. Com 0,5 já ficou legal, tá? E aqui, ó, a gente já consegue ter um preenchimento aqui nesse vazio, né? Que estava anteriormente. E a gente com isso elimina um pouco do efeito de sombra que estava no nosso modelo, tá? Então, vou ligar aqui a outra luz agora, só para vocês verem a evolução. Então, olha só, as sombras aqui, ó, do modelo ficaram mais esmaecidas agora, tá? Então, olha só como estava antes, né, sem a luz de preenchimento, e como ficou depois da luz de preenchimento. Então, a gente eliminou bastante ali das sombras dele, né? Tá bom? Bom, acho que já está interessante dessa forma, vou manter assim. E agora a gente vai criar outra cópia dela para pegar mais aqui pelos fundos, tá? E trazer um efeito de reflexo aqui no nosso material de couro da poltrona, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Mesma coisa, né? Seleciona ela, vou pegar aqui a ferramenta rotacionar, vou clicar aqui, ó, e vou rotacionar ela. Nesse caso aqui, vou rotacionar só um pouquinho, seria mais ou menos aqui 60 graus, tá bom? Então, vou enquadrar aqui novamente a cena, vou colocar ela sendo um objeto único. Então, vem aqui, ó, botão direito, tornar único, e agora aqui, coloco luz de preenchimento 2, tá bom? Então, agora sim, ó, enquadra a cena, vou mandar outro render interativo, tá? Vamos ver como que ele vai se comportar aqui na cena. Bom, ok. Aqui, ó, a gente pode desativar a luz geral para a gente poder regular apenas essa de preenchimento, tá? Então, olha só, pessoal, dando o preenchimento necessário, a gente consegue realçar aqui ó, algumas áreas de reflexo, né? Que não estavam tão evidentes anteriormente, tá? Então, olha só. Confesso que já ficou legal assim, viu? Talvez eu diminuiria um pouco do tamanho dela. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 30 por 30. Vamos ver. Só que a gente perdeu a potência, né? Então, aqui, ó, posso colocar em 400. E agora sim, né? Já ficou mais interessante. E a gente acaba realçando aqui, ó, os reflexos do nosso objeto. Então, ficou bem legal sim. Vamos ligar as outras luzes para a gente ver o comportamento. E olha só, já tivemos um destaque bem interessante aqui no material, certo? Então, vou deixar exatamente dessa forma. Vou mandar um render, só para a gente salvar no histórico, né? Depois de adicionado aí as luzes de preenchimento, tá bom? Então, vou dar um stop aqui, vou mandar renderizar e vamos aguardar o render finalizar para a gente ver o resultado e salvar no nosso histórico, tá? Então, vamos aguardar. Bom, pessoal, finalizou o render e olha só que legal o resultado que a gente atingiu. A gente pode até comparar ó, com a luz geral e a gente consegue perceber que, diferente da luz geral, ela não tem essa intensidade tão forte, né? Porque ela, de fato, ela está servindo apenas para preencher as áreas que estavam mais escuras, ficando com esse tipo de representação aqui, tá bom? Bom, vamos lá então, salvo aqui, né? Deixa eu só editar, colocar aqui luz, preenchimento, ok. E vamos adicionar agora a nossa luz de fundo, tá? Para a gente poder iluminar esse fundo aqui da cena, tá bom? Então vamos lá, para tanto a gente pode criar uma cópia de alguma luz. Vou pegar essa aqui, por exemplo, trazer uma cópia dela mais ou menos para cá. Ok, vou tornar ela um objeto único, torno único. Aqui eu já vou até renomear ela, tá? Então, vou colocar aqui, ó, luz, fundo. Beleza, né? Agora aqui a gente faz o seguinte, pessoal, vou deixar só ela habilitada, vou desativar as outras,
Vamos enquadrar aqui a nossa cena e vamos fazer a sua configuração, né? Então, vou mandar um render interativo aqui. Vamos guardar ele começar. E beleza, ó, já está renderizando. A ideia é preencher esse fundo aqui com iluminação, pessoal. Então, vou travar aqui a visualização e vamos fazer uma manipulação aqui no posicionamento dela, tá? Então, por exemplo, eu vou rotacionar ela aqui, ó. Então, vou rotacionar mais ou menos virado para cá. A intensidade dela está muito forte ainda, né? Então, deixa eu trazer ela um pouco para cá. Ok. E aqui a gente reduz a intensidade, pessoal. Então, vou colocar aqui, ó, 300. É só para dar um preenchimento ali no fundo que estava muito escuro, tá? Então, 300 talvez tenha ficado legal. Trazer ela um pouquinho mais aqui para frente. Ó, ficou interessante, né? Então, temos ali, ó, essa luz de fundo de preenchimento, tá? Ligando as outras, né? Só para vocês verem como está ficando até agora. Olha só que legal. Já está bem com cara de estúdio, né? Então já está bem legal. Essa parte aqui eu acho que ficou sombreada demais ainda. Então vou pegar a nossa luz de estúdio aqui. Vou descer ela um pouquinho para baixo. 0,5 talvez. Talvez a gente tirar um pouco da direcionalidade dela, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente diminui. Colocar aqui, ó, talvez aqui 0,4. A gente elimina um pouco mais ali do sombreamento que está sendo projetado, tá? Então, olha só, deixa eu desligar as outras, só para ver como que ela está se comportando. E beleza, né? Aqui eu vou trazer ela um pouquinho mais para cá. Eu acho que assim tá legal. Talvez um pouquinho aqui para trás. Bom, aqui ficou interessante. Vou aumentar a potência dela mais um pouco. 600. 600 talvez seja muito, vou colocar aqui 500. 500 fica legal, tá? Então, esse aqui seria a luz de preenchimento dos fundos, tá, pessoal? Então, vou dar um stop aqui, vou enquadrar aqui a nossa cena, e agora vou mandar um render, né, pra gente poder ver o resultado aí. Então, vamos guardar finalizar. Bom, pessoal, finalizou o render, esse aqui é o nosso preenchimento dos fundos, né? Então, vou salvar aqui no histórico, né, só pra gente ter ele salvo aqui. Vou colocar como sendo luz, fundos, ok. E vamos agora fazer, pessoal, a nossa iluminação de silhueta, né? No caso, a iluminação de contorno aqui da nossa cadeira. Esse tipo de luz, ele se dá da seguinte forma. Vou colocar aqui, ó, luz de contorno. Então, vindo aqui nas imagens, né? Só para vocês verem alguns exemplos. Ele é basicamente isso aqui, pessoal. Então, ele nunca pega direcionado totalmente aqui para o objeto, né? Para a pessoa aqui no exemplo. Mas ele pega aqui a silhueta dela, ó. Então, a gente pega somente os contornos do objeto, tá? Então, olha só, isso aqui também, né? Então, a gente tem bem evidenciado ali, ó, os contornos. Isso traz um realce maior para a imagem, né? Dando um destaque muito maior para o objeto, tá? Bom, então, para a gente criar essa luz, a gente já sabe que ela tem uma influência, né? No caso, ela é contra o posicionamento da câmera. Então, ela fica, bem dizer, pessoal, na frente da nossa câmera, tá? Então, para a gente criar essa luz, eu vou selecionar qualquer uma, tá? Essa aqui, por exemplo, e vou posicionar ela exatamente contra a nossa iluminação. Então, vou mover uma cópia dela aqui, ó, a 180 graus, né? E ela vai ficar exatamente nessa posição aqui, tá? Então, vou enquadrar aqui a nossa cena agora, certo? E vamos fazer aqui a configuração das intensidades dessa nova luz. Antes, né, a gente tem que clicar nela aqui, ó, tornar um objeto único. E essa aqui vai ser a nossa luz de contorno. Ok, né? Então vamos lá, vou desabilitar todas as outras luzes. Vou mandar um render interativo. Opa, essa aqui tem que ficar ligada, né, pessoal? Então olha só, já começou a iluminar ali pra gente, tá? Deixa eu só posicionar ela aqui, ó, de modo que a gente vá fazendo os ajustes necessários, tá bom? Então, ó, já temos aqui algumas silhuetas, né? Ó, aqui tá um pouco evidente, aqui também, aqui um pouquinho, né? Aqui nem tanto, mas a gente pode movimentar ela, né? Então, vou mover aqui um pouquinho para cima, mais ou menos 0,5 talvez. Ó, 0,5 aqui ficou interessante. A gente vai ter bem evidente aqui, ó, a silhueta da nossa cadeira, tá? Só que tá fraco a intensidade, né? Então, vou aumentar aqui, vou colocar 600. Ó, 600 ficou bem legal. Talvez direcionar mais essa luz, colocar aqui, ó, 0,6. Vamos ver?
Ó, 0,6 ficou interessante, né? Só que a gente tem um problema aqui, pessoal. A luz está aparecendo, né? Então, para a gente não ter a luz aparecendo, a gente pode vir aqui na aba Options e habilitar a opção Invisible. Ela deixa de aparecer ali na cena, tá? Então, resolvida aí. Aqui, talvez, a gente aumente um pouco mais essa intensidade. Então, vou colocar aqui, talvez, ó, vamos ver o valor de 1000, para ver como que ele vai se comportar. Ó, 1000 ficou legal. Olha só, ficou bem evidente ali a silhueta, né, do nosso objeto, tá? Talvez um pouco intenso demais. A gente pode trazer ele aqui um pouquinho para baixo, ó, 0,1, 0,4. Ó, 0,4 ficou interessante. A gente manteve aqui a silhueta do objeto. Aqui ficou mais intenso, né? Bem como aqui no braço e um pouco aqui nessa parte da poltrona. Então, gostei. Eu acho que vai ficar legal assim. Vou dar um stop e vamos mandar um render para ver como ficou aqui a visualização geral da nossa poltrona, tá? Então, vamos guardar o render finalizar rapidinho. Bom, pessoal, finalizou o render. Olha só que legal o resultado que a gente conseguiu atingir aqui, né? Na nossa luz de contorno, tá bom? Então, gostei bastante. Vamos salvar aqui no nosso histórico, certo? Vou colocar aqui, luz, contorno. E prontinho, pessoal. Temos aí todas as nossas luzes devidamente configuradas, né? Agora basta a gente ligar todas elas e ver qual foi o resultado atingido, né? E, é claro, fazer algum ajuste ou outro que a gente precise aqui no nosso modelo. Então, vou mandar um render interativo de novo. Vamos ver como que a nossa cena aqui agora está se comportando. Olha só que legal. Então, ficou bem legal, né, gente? Olha só. A gente acaba tendo alguns estouros de luz, né? Porque depois que as luzes se somam, né, nas suas intensidades, a gente precisa fazer alguns ajustes pontuais, tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Vou vir aqui, por exemplo, deixar aqui do lado, tá? E vamos ajustando elas, né? Então, por exemplo, a luz de contorno. Eu percebi que aqui, ó, a gente está tendo alguns estouros. Se a gente habilitar aqui, ó, Force Color Clamping, fica mais evidente, né? Então, temos estouros aqui e aqui embaixo, que se deve basicamente aqui pela nossa luz de contorno, né? Então, aqui, ó, vou reduzir ela, vou colocar 600. E, ó, já reduziu bem, praticamente eliminamos, né? Esse aqui, a gente não precisa se preocupar tanto com ele, que a gente pode ajustar também configurando a cor do tecido, tá? Mas aqui, de modo geral, ficou bem interessante. Vou reduzir mais um pouquinho, talvez aqui, 400. Bom, 400 não fica tão interessante, vou deixar 600 mesmo, tá bom? Bom, outro ajuste que a gente pode fazer aqui, pessoal, é trabalhar na sua coloração, né? No caso, na temperatura das cores. Então, a luz geral, é interessante que ela seja um pouquinho mais quente, tá? Então, vou colocar aqui, ó, uma temperatura de mais ou menos 5000 Kelvin, e a gente vai ter uma luz levemente mais quente aqui, olha só. E as luzes de preenchimento, a gente pode deixar elas levemente mais frias também, tá, pessoal? Eu posso vir aqui, ó, colocar temperatura de 8000. Vou colocar 8000 nessa. Vou colocar 8000 nessa daqui também. Basta clicar aqui, arrastar para cá. E também na de fundo e na de contorno. E olha só que legal. Bem interessante, né, pessoal? Outra coisa que a gente pode fazer para deixar mais condizente, né, no caso mais harmônico aqui, é mudar a cor do nosso tecido, tá? Então, aqui no tecido, eu posso pegar um tom de azul também. Então, vou colocar aqui, ó, um azul mais ou menos igual ao da poltrona, né? Então, vou trazer para cá. E a gente vai dando uma profundidade maior, de modo geral, aqui na nossa cena. Olha só. Vou deixar mais ou menos aqui. Um pouquinho mais claro. E assim ficou bem interessante, né? Então, vou dar um stop aqui e vou mandar um render final para a gente ver como ficou aqui o resultado, tá? Então, vou mandar renderizar. E vamos guardar o render finalizar aí para a gente ver o resultado final do nosso estúdio de iluminação. Então, vamos guardar. Bom, pessoal, finalizou o render. Olha só que legal, né? Ficou bem bonito mesmo aqui no nosso estúdio. Eu vou só aumentar um pouco mais a intensidade dessa luz de preenchimento aqui, pessoal. Para deixar um pouquinho mais marcada ali, que eu acho que vai dar um efeito interessante, tá? Então, vou vir aqui, ó, pegar a luz de preenchimento 2, colocar a potência dela de 600 e vamos ver agora como que vai ficar. Vamos aguardar finalizar. Bom, pessoal, finalizou o render. Olha só que incrível o resultado que a gente conseguiu atingir aqui na nossa iluminação de estúdio, né? Então, vamos salvar aqui no histórico. Pegar aqui, luz final, né? Iluminação
Final. Ok. E olha só, a gente saiu dessa iluminação, pessoal, e chegamos até essa iluminação, tá? Então, bem legal mesmo. Gostei bastante do resultado. Me diga aí embaixo nos comentários o que você achou também. E antes, né, da gente concluir aqui a nossa aula, eu quero mostrar para vocês o porquê, né, da gente criar iluminação de estúdio. Às vezes a gente quer, assim, o cliente pede algum móvel específico e, pessoal, se você mandar para eles uma prévia, por exemplo, de um móvel como esse, talvez não fique tão interessante, né? Assim, a percepção dele da qualidade daquele móvel, tá? Agora, se você manda nessa representação, muito dificilmente ele vai falar que está sem qualidade, certo? Bom, e o mais legal, pessoal, de tudo isso aqui é que a gente pode representar qualquer coisa nesse estúdio, tá? Então, a gente pode salvar esse estúdio aqui e usar ele para representar qualquer outro objeto, né? Qualquer outra coisa que a gente queira representar de fato, tá? Então, para exemplificar aqui para vocês, eu vou fazer mais dois exemplos, tá? Então, vou pegar aqui, ó, na biblioteca do curso completo, né? O curso completo aí de renderização, o Render Pro. Então, a gente tem lá, a gente disponibiliza para os alunos uma biblioteca completa, tá, pessoal? Então, vou pegar uma vegetação aqui, qualquer, tá? Então, vou pegar ela aqui, ó, vou arrastar para cá. Ok. Vou carregar ela agora aqui na cena, tá? Então, vou vir aqui, ó, componentes. Clico aqui no modelo. E vou pegar aqui a vegetação que a gente acabou de carregar, tá? Então, clico nela, vou trazer aqui para a cena, tá? Vou deixar mais ou menos aqui. A poltrona, eu vou deixar de lado, vou jogar lá para o fundo, 3 metros ali para o fundo. E vamos renderizar aqui essa plantinha só para ver como que ela vai se comportar na cena, tá? Vou só aumentar a escala dela, deixar um pouquinho maior. Mais ou menos assim tá legal. Deixar ela aqui no centro, né, da visualização. Vou dar um zoom nela aqui. Ok. Vou mandar um render interativo e a gente ajusta o fundo, né? Deixar um fundo mais condizente com a vegetação. Então, olha só. Já temos aí a plantinha sendo renderizada. Olha como a iluminação influencia bastante no resultado, pessoal. Então, ficou bem legal. Vamos só mudar aqui, ó, a cor do tecido. Colocar um tecido verde, né? Para condizer aí com o fundo da imagem. E olha só que interessante, gente. Vou mandar um render aqui, só para vocês verem a qualidade da luz, né? Que a gente conseguiu atingir aí em um outro objeto também, sem mexer em absolutamente nada na iluminação, né? No caso, a gente só trocou realmente ali a cor do nosso tecido. Então, vamos guardar, finalizar, para ver como é que vai ficar. Bom, pessoal, finalizou o render. Olha só que incrível, né? O resultado que a gente atingiu. Ficou faltando um vasinho aqui, mas tudo bem, né? Que a gente só queria realmente mesmo mostrar como fica bem representado qualquer tipo de objeto aqui no estúdio de iluminação que a gente acabou de criar, tá bom? Bom, vamos só dar mais um exemplo aqui, pessoal. Vamos trazer agora um carro. Então, vou pegar aqui um carro também da nossa biblioteca ali, dos alunos Render Pro, tá? Então, vou pegar aqui algum carro. Temos vários, né? Temos aqui o Audi Q8, M3, M5, Corolla, Mercedes. Eu vou pegar esse Golf aqui, ó. Então, vou pegar um Golf. Para a gente usar ele na cena, né? Já está devidamente configurado. Eu só clico aqui, arrasto aqui para a cena. Vamos aguardar ele carregar, demora um pouquinho, né? Porque o arquivo é um pouquinho pesado mesmo. Bom, beleza, né? Carregou aqui para nós. Vou posicionar ele aqui na cena, direitinho, né? Então, vou trazer para cá. Ok. Como o carro aqui, ele é um pouco grande, né, pessoal? Vou reduzir um pouco aqui a escala dele, só para efeito mesmo de posicionamento aqui no enquadramento da cena, tá? Então, vou posicionar ele mais ou menos aqui. Ok, vamos enquadrar aqui, ó. Bom, ainda tá grande, né? Então, vou reduzir um pouquinho mais aqui a escala dele, que assim já tá legal. Vou reposicionar aqui, ó, o enquadramento, deixar um pouquinho mais baixo aqui a visualização. Aqui tá legal também, tá? E vamos só trocar o fundo, tá, pessoal, do tecido. Então, vou vir aqui, ó, vou colocar uma cor mais clara, um cinza, do jeito que estava antes. Eu acho que aqui vai ficar interessante, tá? E vamos agora mandar um render para a gente ver como fica aí o estúdio de iluminação com o objeto aqui de carro, tá? Então, vou mandar um render, vamos guardar finalizar aí para a gente ver o resultado. Uou, olha só, pessoal, finalizou o render, que bonito, né? Que ficou aqui o nosso carro aí da biblioteca, né? Dos alunos Render Pro, aqui dentro do estúdio que a gente acabou de configurar a iluminação, tá? E um ponto legal aqui também, pessoal, é o seguinte: a gente não precisa ficar limitado só a um tipo de enquadramento, né? Depois que o nosso estúdio já esteja configurado.
a gente pode explorar outros tipos de enquadramentos aqui. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui ó, um enquadramento frontal, né? Eu vou posicionar aqui frontalmente, certo? Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos aqui tá legal. A gente pode recuar um pouco, talvez. E para qualquer enquadramento que a gente faça, pessoal, a nossa luz ela já está configurada. Então, a gente, dentro do mesmo estúdio, com as mesmas luzes configuradas, a gente pode explorar diversos tipos de enquadramentos, né? Como esse outro aqui, que a gente está mandando renderizar agora. E vamos só aguardar aí para ver o resultado e a gente concluir aí a nossa aula, né? No caso, esse tutorial aí. Então, vamos aguardar. Bom, pessoal, finalizou o render. Olha só que bonito que ficou aí a nossa iluminação dessa cena aqui, tá? Bom, então espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial, tá? Se gostou, deixa o joinha no vídeo, deixa aqui embaixo, me fala aí o que você achou. Se você quer mais tutoriais como esse. E também se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. E ative as notificações aí para você sempre ser avisado sempre que eu publicar novos tutoriais como esse aí, tá bom? Então é isso, nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Até mais!